Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu vou comentar sobre o ato flopado do Flávio Bolsonaro e do bolsonarismo, não só na Avenida Paulista, mas no Rio de Janeiro e em outras regiões e cidades do Brasil, como eu também vou revelar para vocês, meu amigo e minha amiga, que nem mesmo Jair Messias Bolsonaro irá votar no Flávio. Você não entendeu errado, não. Nem mesmo Jair Messias Bolsonaro irá votar no Flávio. Antes de seguir aqui, eu já queria pedir a vocês que deixassem o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal da Revista Fora se você ainda não for inscrito, deixa seu like, pedir que você me siga lá no meu canal também, no canal O Historiador, e pedir aqui, fazer um pedido especial, que a gente tá numa meta aqui no meu Instagram, para chegar a 50 mil seguidores. Tá aqui, ó, Carlitos Neto. Me siga no Instagram pra gente chegar lá a 50 mil seguidores, que com a ajuda de vocês, eu tenho certeza que nós conseguiremos chegar aos 50 mil seguidores. Dito isso, vocês observaram ontem, né, que o ato na Avenida Paulista, que reuniu ali o Dream Team do bolsonarismo, Malafaia, Flávio Bolsonaro e Nicolas Ferreira, reuniu pouco mais de 20 mil pessoas. Muita gente, inclusive, estava em pânico aí com as últimas pesquisas que foram divulgadas, dizendo que o Lula ia perder a eleição para o Flávio, que não tinha mais jeito, e agora, o que é que eu faço? Carlito, pelo amor de Deus, ajuda a gente, fala isso, fala aquilo. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá em 2022. Calma, a eleição só é em outubro, a campanha só começa em agosto, então muita coisa passa por debaixo dessa ponte ainda, muita água vai passar por baixo dessa ponte. Eu costumo usar sempre o exemplo que aconteceu lá em 2014, envolvendo a Marina Silva, que é ministra do governo do presidente Lula agora, mas lá em 2014 era candidata a vice na chapa do Eduardo, como é o nome dele, meu Deus? O Eduardo Campos, que morreu em um acidente de avião, e muita gente vai lembrar que aconteceu o acidente em agosto, e nas pesquisas de agosto, Marina Silva aparecia ali em algumas pesquisas liderando a pesquisa, ou seja, se a eleição fosse em agosto, a presidenta do Brasil seria Marina e não Dilma Rousseff. E naquela época, muita gente comentando ali que Dilma seria derrotada por Marina, que o segundo turno não seria entre Aécio e Dilma, mas sim entre Marina e Dilma, que Marina vencia, porque era o que algumas pesquisas mostravam na época, e alguns colegas conversavam comigo, inclusive professores, né? Na época eu não era ainda analista político, eu só comentava política por hobby, né? E como cidadão, eu falei, gente, tem um fator que muita gente está ignorando, que é o fator da comoção, ou seja, aconteceu agora o acidente envolvendo Eduardo Campos, então é normal que muita gente ainda em solidariedade à Marina, em solidariedade ao que aconteceu envolvendo Eduardo Campos, é muito normal que as pessoas vão lá e manifestem solidariedade à Marina, digam que vão votar na Marina, mas assim que essa situação toda passar, a gente vai voltar a uma situação política normal, que foi o que aconteceu. Marina Silva, passado ali mais ou menos uns 20 dias, 30 dias, a comoção foi reduzida, Dilma foi para o segundo turno com Aécio e venceu a eleição. Agora é mais ou menos a mesma coisa, não no que diz respeito à comoção, mas dessa euforia de que o Lula vai perder, o Flávio isso. Calma, tudo isso aqui é conjectura ainda. Eu já falei aqui na Revista Fórum várias vezes e vou continuar dizendo que o bolsonarismo radical tem entre 20% e 22%, pelo menos. Ele já teve até 25%. Hoje eu acredito que ele deva ter entre 20 e 22%, talvez 23%, mas entre 20 e 22% pelo menos por cento ali, que é o bolsonarismo raiz, que é aquele que vota no Bolsonaro e em quem Bolsonaro indicar. E o antipetismo, ele pode chegar de 8% a 15%, né, o antipetismo. Na pior das hipóteses, ele vai ter ali entre 8 e 10, e na melhor das hipóteses, ele vai ter 15 pontos. Quem é o antipetista, Carlito? É aquele cara que não é bolsonarista, mas que ele vota contra o PT, seja qualquer que for o candidato. Ou seja, se botar Fernandinho Beiramar, Marcola, Massinho VP, André do Rap contra o Lula, ele vota nesse cara. Por quê? Porque ele odeia o Lula e vota em qualquer pessoa que não seja o Lula. Então, por conta disso, que a gente vai ter ali, nessas pesquisas que têm sido divulgadas agora, o Flávio aparecendo com 35%, 37%, 34%, que é uma matemática básica, né? Se você somar, por exemplo, que o bolsonarismo radical tem entre 20% e 22%, e que o antipetismo pode ter até 15%, né? Eu acredito que não chega a tanto, né? Acredito que deve chegar ali a uns 8 a 10%, mas dependendo do que se entende hoje como antipetismo, pode chegar até 15%, você vai ter ali 33%, 34%, 35%, até 37%, se você colocar os cálculos máximos, né, dos 22% dos bolsonaristas mais radicais e até 15% no máximo dos antipetistas.
que são antipetistas e antilulistas. Não são pessoas que se identificam com o bolsonarismo, mas odeiam o PT e odeiam Lula. Ou pelo menos elas não dizem não se identificar com o bolsonarismo. E aí, se o bolsonarismo for a única opção para tirar o Lula, eles vão no candidato que o bolsonarismo indicar. Então, para mim, não foi surpresa essa pontuação envolvendo o Flávio Bolsonaro. Só que tem um ponto interessante que muita gente não está citando, que é o seguinte. Uma das maiores fake news disseminadas pela extrema-direita, inclusive durante o pleito de 2022, foi essa aqui, ó. TSE suspende propaganda eleitoral de Bolsonaro que afirma que Lula foi mais votado entre os presos. A extrema-direita sempre utilizou isso. Vídeo reúne informações incorretas sobre comemoração da vitória de Lula. A peça mostra conteúdos descontextualizados e traz declarações falsas sobre eventos exibidos em pelo menos 9 vídeos reproduzidos. A alegação era o quê? Que o Lula teria vencido as eleições entre os bandidos na cadeia. E eu já citei para vocês em mais de uma oportunidade aqui na revista Fórum que preso condenado, não condenado com condenação criminal transitada em julgado, não tem direito ao voto, né? Inclusive, este material da Conjur aqui, ó, de 2022, traz uma manifestação da Pastoral Carcerária, que é ligada à CNBB, criticando a propaganda de fake news do Bolsonaro ao dizer que o Lula vence entre os bandidos, quando, na verdade, no Brasil, o único indivíduo que está preso e que tem direito ao voto é o indivíduo que não é condenado. O que isto quer dizer, Carlito? Que legalmente falando, se você não é condenado, você ainda tem o status de inocente. E quem é, Carlito, que está preso que pode votar? Menor, com mais de 16 anos, que está, por exemplo, cumprindo medida infracional, e adulto que está no sistema carcerário em prisão preventiva ou em prisão temporária e que não teve ainda a condenação criminal transitada em julgado. E é aqui que entra a surpresa que muita gente não sabia. Nem mesmo Jair Messias Bolsonaro irá votar no filho. Como assim, Carlito? Bolsonaro não vai votar no Flávio? Mas o Flávio não é o candidato dele? É o candidato dele. Porém, como diz a Constituição Federal, no artigo 15, inciso 3º, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Olha o que diz aqui o inciso 3º. Até marcar aqui que eu acho que já está marcado. Não está marcado, mas eu marco agora com prazer. Olha o que diz aqui, ó. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Traduzindo, enquanto Jair Messias Bolsonaro estiver cumprindo os efeitos da pena de 27 anos e 3 meses de prisão, ele não poderá votar. Ele não vai votar no Flávio. Se ele votar em Brasília, ele não vai votar na Michele, não vai votar na Bia Kicis. Ele não pode participar como filiado de partido político, tanto que a gente viu que o PL, ó, pediu desfiliação de Bolsonaro. Tá aqui, ó. PL desfilia Bolsonaro após condenação. E, inclusive, nem pode mais pagar o salário de Bolsonaro. Tá aqui, ó. PL suspende atividades partidárias de Bolsonaro após prisão. Por quê, Carlito? Porque como ele não tem mais direitos políticos enquanto ele está com a condenação criminal transitada em julgado e os efeitos dela estão durando, ele não pode receber salário de partido, ele não pode ter filiação partidária, ele não pode ser candidato a nada, ele não pode votar, ele não pode participar de concurso público, por exemplo, ele não pode ser nomeado a um cargo público. E muita gente não sabe disso. Então, olha que ironia. No início de 2026, hoje é dia 2 de março, inclusive é aniversário do meu amor. Beijo pra você, meu amor, feliz aniversário. Dia 2 de março, a gente está utilizando o Jair Bolsonaro para desmentir uma fake news criada pelo próprio clã Bolsonaro. E que é interessante, porque nem mesmo o pai vai poder votar no filho. O motivo? Ele está com condenação criminal transitada em julgado. Carlito, quem mais não poderá votar? O Anderson Torres, o general Augusto Heleno, o Braga Neto, o Flávio Bolsonaro, o Ramagem, perdão, não poderão votar. Por quê? Porque tem sentença penal condenatória transitada em julgado. Sentença criminal, né? Condenatória transitado em julgado. Olha que ironia. Quem diria que a gente conseguiria desmentir uma fake news inventada pelo clã Bolsonaro com o próprio clã Bolsonaro? Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e comenta se você sabia dessa informação que a gente trouxe aqui, que muita gente, inclusive, ignorou durante muito tempo, mas agora a gente está provando. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!